Olá, olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Meu papo com você hoje é sobre o PAS da UFLA, o processo de avaliação seriada 2022, mais especificamente da Universidade Federal de Lavras. Bom, nós temos algumas coisas diferentes, né, acontecendo lá no PAS e eu preciso que você as entenda. Você que está inscrito no processo, eu preciso que você as entenda. Primeira coisa, vamos lá. O PAS ele é dividido em algumas partes. A primeira parte são a primeira e a segunda etapa do processo, que são provas realizadas pela própria UFLA. A primeira etapa vai acontecer em junho e a segunda etapa está marcada para acontecer em outubro, tudo bem? Primeira etapa, conteúdos relativos ao primeiro ano do ensino médio e a segunda etapa, a ênfase de temas é no segundo ano, mas as provas são cumulativas, tá? Então pode também aparecer várias ferramentas, vários assuntos lá do primeiro ano do ensino médio. Uma coisa muito importante de entender do PAS é que a primeira etapa ela vale 25% da sua nota, a segunda etapa vale 35% da sua nota e o Enem vale 40% da sua nota. Gui, mas como assim o Enem entra na nota do PAS? Então, a UFLA, ela seleciona os alunos por dois métodos. Então vamos lá. A UFLA, ela seleciona os alunos pelo SISU, beleza? Pelo SISU e também pelo PAS. Então, quando você presta o PAS, você pode usar também as suas opções lá no SISU. O SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, é o que vai selecionar a Universidade Federal que você quer jogar a sua nota do Enem. Então, lá no SISU, você tem duas opções, de curso, universidade e turno. É um combo, né? A gente escolhe ao mesmo tempo o curso, a universidade e o turno. Exemplo, eu vou jogar na primeira opção do SISU que eu quero fazer física à noite na UFLA. E na segunda opção eu posso jogar que eu quero fazer física de manhã na UFMG. Deu para entender a ideia? Mas o PAS, ele funciona como se fosse uma terceira opção. Ele é independente do SISU. E aí a gente tem uma característica muito legal. O SISU, ele apresenta uma concorrência nacional. O PAS não. O PAS aplica-se à prova apenas em Lavras e São Sebastião do Paraíso, nas duas cidades que têm campus da UFLA. Então, a nossa concorrência ela é muito mais regional. Claro que ela não é só da cidade de Lavras e só da cidade de São Sebastião do Paraíso. Ela é de toda uma macro-região, às vezes até de regiões vizinhas, o pessoal acaba viajando para fazer essas provinhas, beleza? Mas é muito mais complicado o aluno ir até a cidade fazer a prova do que ele simplesmente ir lá no dia do SISU e escolher a universidade no clique do mouse. Deu para entender a diferença? Então a concorrência é o ponto-chave que faz o PAS valer a pena. O PAS, ele tinha uma carinha, ele tinha um jeitão de vestibular tradicional, com questões curtinhas, conteudistas e direto ao ponto, sabe? Mas agora nós temos o novo PAS. O novo PAS que respeita as competências e habilidades exigidas no Enem, com perguntas mais contextualizadas, com questões mais voltadas à resolução de problemas, a habilidades de investigação. É muito bacana o novo formato de prova e está valendo bastante a pena a gente fazer. Bom, o Enem, você tem que se inscrever no PAS, ok? Então você se inscreve para a primeira etapa, você se inscreve para a segunda etapa, você se inscreve para a terceira etapa também. E o Enem ele funciona com 40% dessa nota, beleza? Para você que está no terceiro ano do ensino médio ou que já formou, você vai fazer exatamente nessa ordem aqui. Primeira etapa em junho, segunda etapa em outubro e o Enem lá em novembro, dias 13 e 20, para valer o seu processo 2022 e você ingressar na universidade em 2023. Joia? Para você que está no segundo ano do ensino médio, funciona um pouquinho diferente. Você vai fazer a primeira etapa agora em junho, você vai fazer a segunda etapa em outubro e você vai fazer o Enem do ano que vem. Então, o Enem que vai valer como 40% da sua nota do PAS é o Enem 2023. Beleza? Combinado? A UFLA alterou um pouquinho a quantidade de vagas lá do PAS. A UFLA destinou 35% das vagas, 35% das vagas para esse PAS, para o processo de avaliação seriada. Os outros 65% estão no SISU, beleza? É importante
que você que vai fazer a provinha do PAS se ligue no programa de matérias e também nas obras literárias, ok? Então, nós temos um programa de matérias específico e temos algumas obras literárias. Ô Gui, onde é que eu acho isso? No site da UFLA, pas.ufla.br. Lá nesse site você tem tanto o edital completo, todos os dados necessários de local de prova que vão sair ainda. Você tem também o programa de matérias e você tem as obras literárias. São duas obras, salvo engano, e a UFLA inclusive disponibilizou lá elas para download. São obras de domínio público, beleza? Bom, eu vou aproveitar para mostrar para você o programa de conteúdos, o programa de matérias de matemática do novo PAS. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Já coloquei aqui na sua tela, beleza? Então você tem isso, obviamente, para todas as disciplinas. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que diz o programa de matérias com relação à matemática aqui, ó. Ele fala o seguinte: a gente espera que o candidato possua um domínio eficiente da linguagem matemática. Olha que legal. E a gente tem que traduzir essa linguagem para problemas escritos na forma coloquial. Ou seja, isso é o que a gente chama no curso de modelagem de questões. A UFLA espera que você tenha uma boa capacidade de modelar questões, beleza? E aí, as questões são formuladas no sentido de captar a criatividade e a capacidade de raciocínio. Inclusive, olha que legal a proposta da UFLA, reduzindo a necessidade de memorização de fórmulas, repetição de técnicas e excesso de cálculos. Então vai ser uma prova nova, vai ser uma prova inovadora, vai ser uma prova que o ponto-chave vai ser modelagem de questões, ok? Vai ser você realmente montar essas questõezinhas. E o que nós teremos de conteúdos cobrados nessa provinha? Conjuntos. Então, essa parte de conjuntos é aquela parte de pertence não pertence, diagrama de Venn, aquelas bolinhas, né? Várias pessoas leem o jornal A, várias pessoas leem o jornal B e assim por diante. A gente vai ter a parte de conjuntos numéricos, que vai trabalhar com toda a parte de divisores, de MDC, de MMC, de múltiplos, de números primos, decomposição. Essa parte toda a gente vai trabalhar com os conjuntos numéricos, dízimas periódicas também. A gente tem a parte de razões e proporções, que é a parte onde vai entrar a razão e proporção no estilo de regra de 3 simples, regra de 3 composta, a média aritmética, média simples, média ponderada, média geométrica. Atenção para a média geométrica, que é uma coisa que a gente às vezes não dá tanta atenção, beleza? A gente tem também a parte de matemática comercial, matemática financeira. O que envolve isso? Envolve toda a parte de porcentagem, as variações de porcentagem, juros simples, juro composto e assim por diante. A gente também tem a parte de geometria plana. Geometria plana é aquela geometria básica, geometria que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio. Então, trabalhando com paralelismo, triângulo retângulo, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, relações métricas e trigonométricas, áreas de quadrados, retângulos, triângulos, outros polígonos, né? E aí fica bem bacana essa geometria, porque como o PAS delimita tópico a tópico, fica fácil de você realmente estudar e revisar, né? Vai estar lá também a parte de funções, então domínio, contradomínio, imagem, gráfico, como que a gente trabalha essas classificações, função par, função ímpar, crescente, decrescente, assim por diante. Nós temos a parte de função afim. Aí, essa parte de função afim é a parte que o pessoal adora cobrar justamente a modelagem, né? Então, ele te fala como que alguma coisa acontece, te pede para modelar, te pede para criar a lei de formação dessa função afim. Assim também com a função modular, que tem um comportamento bem específico, a função quadrática, que é a função do segundo grau, então vai cobrar os zeros da função, que são as raízes, né, x1 e x2, o vértice, o gráfico, o estudo do sinal e equações do segundo grau em geral, né? Nós temos também função exponencial e função logarítmica, que são as que vêm junto, né, com problemas bem específicos e bem comuns da gente acabar modelando, né? Então, o problema que vem da exponencial é um probleminha bem característico dela, é bem bacana. E também noções de estatística.
Noções de estatística é aquela historinha de organização de dados e tabelas, frequência absoluta, relativa e o percentual. Cuidado! Essas noções de estatística que está trabalhando aqui não é aquele cálculo de média, moda e mediana que a gente está acostumado a estudar para o Enem, ok? Então é um trabalho de dados agrupados, ok? Então vou até colocar aqui, ó, esse trabalho aqui da estatística é um trabalho com dados agrupados. Não tem a ver com aquela estatística de média, moda e mediana, não. Lembrando que cai média, tá? Cai média aritmética simples, média aritmética ponderada, mas lá junto com o tópico de razões e proporções. Esse é o programa de conteúdos de matemática. Ele não é um programa grande, ele não é um programa difícil de você estudar, até porque a UFLA nos faz o favor de delimitar tópico a tópico aquilo que pode ser cobrado. O que você precisa fazer agora que você já está inscrito no processo e agora que você já conhece o programa de matérias de matemática? Você precisa trabalhar e treinar as técnicas de modelagem de questões desses assuntos em questão. Então, não adianta você ir atrás de estudar as teorias, de assistir videoaulas longas sobre essas teorias. Você precisa dominar são as técnicas de modelagem dessas questões. Então, é aquela historinha assim, ó. Se aparecer um problema estilo UFLA de razões e proporções, o que eu posso fazer? Se aparecer um problema estilo UFLA de função exponencial, o que eu posso fazer? Então, a gente precisa conhecer o estilo dessas questões e como que a gente modela elas. O PAS vai ter 9 questões de matemática. Então, das 60 questões, 9 vão abordar matemática. Então, praticamente, a gente vai ter uma de cada assunto. A gente não deve ter assuntos se repetindo, até porque a gente tem aqui no edital, olha, veja, 12 itens. 12 itens para fazer 9 questões. Se a lógica for respeitada, a gente deve ter uma questão de cada assunto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vai acompanhando aqui no canal. Se tiver alguma mudança, se tiver alguma alteração e quando forem saindo novos processos, eu vou divulgando aqui para você, ok? Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no meu canal. Um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo.